Nesse momento, nós gostaríamos de receber nossos convidados, os nossos palestrantes, os nossos associados, também nossos amigos e, ao mesmo tempo, esse momento que nós estamos aqui para podermos nos unir a um conhecimento, a uma busca de aperfeiçoamento dentro desse mundo jurídico, desse mundo empresarial, a um mundo que hoje em dia está sendo tão necessário cada vez mais estarmos alinhados ao que o mundo está em transformação. Mas quando nós dizemos o mundo, o nosso mundo chama-se Brasil. E dentro desse Brasil nós temos Enes Brasil e temos também o privilégio de recebermos 3 grandes palestrantes. Temos aqui já na tela presente doutora Juliana Oliveira Domingues, secretária nacional do Senacom, está em Brasília, já caminho para Vitória, causa que tem um trabalho intenso agora também para poder responder às 15 horas. Como também temos aqui Dr. Celso Campilongo, diretor das Universidades de Direito USP e PUC, também é um dos coordenadores do Grupo de Estudo de Direito Concorrencial da Fiesp, e estamos aguardando a entrada do Dr. Alexandre Cordeiro, que é o presidente do CAD, ou quem assim virá representá-lo devido a um momento, uma situação que ocorreu agora cedo. Então, estamos aguardando. Até agradeço esses 2 minutos que vocês me concederam para ligar para Brasília. Eu sou Elizabeth Broglio, eu sou diretora jurídica das 2 casas, tanto Ciesp Jundiaí quanto Fiesp São Paulo, e com alegria represento, dentro da Fiesp, do Ciesp Jundiaí, o nosso diretor titular, Dr. Marcelo Cerezer, que nesse momento também pede para que possamos recebê-los com alegria, agradecendo a todos aqui presentes, e ele está representando-nos, toda a nossa categoria jurídica e empresarial, num grande evento também, que teve uma antecipação, e assim, infelizmente, ele não estará na nossa tela, mas ele disse até que, conforme for, até adentrará. E há um outro detalhe, que dentro do nosso DEJUR, Fiesp São Paulo, aqui também represento o Dr. Elcio Ronda, amigo pessoal de nós palestrantes, nós aqui que estamos representando. Aliás, doutora Juliana, Dr. Ronda até disse-me, eu quero estar junto com a minha amiga, e depois virou e falou, também quero estar junto com o meu amigo, Dr. Celso. Então, vocês sejam muito bem-vindos no nome desses representantes maiores, que com alegria assim o fazem. Nesse momento, eu gostaria de registrar que nós estamos na palestra Ordem Econômica e Conflitos Empresariais entre o CAD e Direito da Concorrência e do Consumidor. Desejo aqui convidar a doutora Juliana para que possa, assim, tomar a palavra. Ela possui um currículo muito extenso e eu sei que, como a senhora está com um tempo também exíguo, posso só nomeá-la como secretária nacional do Direito do Consumidor, e ela é professora, todos os 3 são autores de livros renomados, tanto nacional quanto internacional, professores da USP, professores também, como o caso do Dr. Cordeiro, que é professor também da Unicamp, representam dentro desse universo uma classe de pessoas que faz a diferença e fizeram questão de transformar sua vida também em conhecimento a outrem. Esse tempo é um tempo precioso para os palestrantes e também os nossos convidados. Doutora Juliana, por favor, a senhora que irá citar sobre a interface, por favor, por gentileza, dê-nos o seu momento. Muito obrigada. A pergunta é sempre se me ouvem bem, se me veem bem.
Eu falo que é sempre a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Para verificar se todos aqui estão conseguindo visualizar, e eu sempre conto com uma boa transmissão. Queria cumprimentar, né, a organização, faço isso em nome aqui da super gentil doutora Elizabeth, doutor Elcio, querido realmente amigo, o professor Celso Campilongo, que ouso chamar agora aqui de amigo também, cumprimentando todos os demais que estão aqui participando, em nome de dois que eu visualizo, que é o doutor José Inácio, doutor Antônio Bessa, o professor Fernando Marques também está aqui na tela, agora eu estou vendo. A maior parte tira o vídeo, mas sintam-se aqui cumprimentados, uma alegria estar aqui com vocês. O tema é extremamente oportuno, né? Eu não poderia deixar aqui de contar um pouco, né, o que é a história da Secretaria Nacional do Consumidor. Sei que o professor Celso e os demais que estão aqui, que acompanharam também a evolução do direito concorrencial brasileiro e também, né, da própria instrumentalização dos princípios que estão hoje na nossa Constituição de 88, que tratam da ordem econômica, acompanharam muitas mudanças em pouquíssimo tempo. E é por isso que eu me permito, até para colocar todos na mesma página, explicar um pouco, né, o que é a Senacom, porque a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ela não se confunde, né, com as atividades dos PROCONs estaduais, dos PROCONs municipais. Né? E por que eu digo isso? Porque eu já ouvi uma vez, e reiteradamente as pessoas reproduzem, que seria o PROCON federal. E não é exatamente isso. Né? Então, queria aqui explicar, inclusive, que onde eu estou, há 20 anos, onde eu estou, era a Secretaria de Direito Econômico, onde eu estive, né, a primeira vez há 20 anos, trabalhando com o então coordenador-geral, que era o Luiz Fernando Rigato. Aqui eu sei que muitos conhecem, porque foi conselheiro do CAD, então também teve uma trajetória, né, no direito antitruste, mas a Secretaria de Direito Econômico tinha duas diretorias, dois departamentos, um que era o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que hoje segue vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor, mas era vinculado, né, à antiga SDE, e o Departamento, né, de Estudos de Defesa Econômica, que também era vinculado à Secretaria de Direito Econômico. E por que eu gosto de retomar isso? Porque, na verdade, direito do consumidor, a proteção do consumidor é um princípio constitucional, mas ele sempre esteve, né, dentro de um rol de princípios que estão colocados no artigo 170 da Constituição Federal, baseado também em outros valores, como a livre concorrência, como a livre iniciativa. Então, nós não podemos desconectar as políticas públicas de proteção e defesa do consumidor desta agenda, que é uma agenda estabelecida na nossa Constituição Econômica, como diz o professor Fábio nos deu, né, nos seus livros, inclusive aqui presto homenagem ao professor Fábio, completou 90 anos, para quem não sabe, completou recentemente, né, antes de ontem, 90 anos. Então, aqui ele que foi professor de muitos, né, e eu tive aqui a alegria e a honra de ter o meu primeiro livro, né, totalmente lido, revisado pelo professor Fábio, fez o prefácio, e é uma pessoa que eu tenho realmente uma estima muito grande e que sempre procurou trazer esse olhar da nossa Constituição Econômica para também não desconectar esses princípios e valores, né? Porque geralmente eu falo que nós temos uma tendência em olhar dentro de uma caixinha os direitos, né? E na verdade cada vez mais os fenômenos jurídicos são muito transversais. Hoje mesmo eu estava falando, né, de economia digital e não tem como hoje sequer como eu definir políticas públicas, né, na área da economia digital, do consumidor da área digital, sem falar com o engenheiro de dados. Então, vai além do direito. Então, é um exercício para nós todos que trabalhamos, né, e também estudamos em termos bastante convencionais e que não nos exercitamos para olhar fora das nossas caixas, também observar todos os efeitos que, eventualmente, uma política pública de defesa do consumidor pode ter para a concorrência. E eu, assim, até por ser professora de direito econômico, de regulação econômica, de trabalhar muito tempo com direito concorrencial, me sinto absolutamente confortável para tratar desses temas aqui com o professor Celso, com o doutor Alexandre, e com os demais participantes que eu sei que acompanham o direito antitruste há algum tempo, porque eu venho também de uma escola, né, que enxerga
a concorrência como uma mola propulsora de bem-estar social, que é uma externalidade positiva também para o consumidor, do ponto de vista de que você tendo mais concorrência, você tem mais escolhas, você tem mais oportunidades para o consumidor, e isso você pode olhar de diferentes formas, assim, executando políticas públicas de formas bastante, eu falo, cuidadosas, né, do ponto de vista de compreensão dos mercados. Porque nós temos uma tendência natural em querer trazer soluções jurídicas sem observar o mercado. E já no direito antitruste mesmo, no direito consumidor, e quando a gente fala de políticas públicas, não de direito individual, por isso que eu estou separando a atividade que é feita eventualmente por um PROCON local, quando nós temos as nossas, né, demandas individuais, todos nós aqui somos consumidores, nós nascemos consumidores, né, o direito do consumidor está muito presente no nosso dia a dia, mas nós temos que separar o que é a proteção do direito individual de políticas públicas. E por que eu estou dizendo isso? Porque a pandemia foi um grande aprendizado. E ela foi um grande aprendizado porque quando eu já estava, né, na Secretaria Nacional do Consumidor e veio a pandemia, as primeiras soluções que chegaram e as primeiras pressões que chegaram era para tabelamento de preços, né? Ou seja, voltar para os anos 80, né, fazer uma intervenção desproporcional nos mercados. Não havia nenhuma racionalidade econômica para aquilo naquele momento. Eu vou dar um exemplo que todos aqui passaram, como eu disse aqui, todos são consumidores. Então, o álcool em gel, né, que era R$15 na farmácia, passou a ser 75, né? Vamos tabelar o preço do álcool em gel, né? E as propostas chegavam nesse sentido, o que mostra que, apesar da nossa Constituição já ter ultrapassado 30 anos, esses valores relacionados à livre iniciativa, à livre concorrência, ficaram muito setorizados, poucos compreendem. Aliás, eu costumo dizer, professor Celso, que os nossos alunos da USP, eles estão quase numa bolha 30 anos depois, porque um orientando meu fez um levantamento que apenas 2% das faculdades de Direito do Brasil oferecem direito concorrencial. 2%. Né? E aí, um dos últimos eventos que eu pude participar na França, e foi até com o professor, estava presente o Rovencamp, estava também o Kovacic, quando eu projetei a quantidade de faculdades de Direito do Brasil, mostrei quanto que nós tínhamos, né, de discussões sobre o direito antitruste, aquilo que realmente estava na grade curricular, foi um choque para todo mundo. Porque quando eu fiz o meu doutorado, e eu estive nos Estados Unidos, até o taxista sabia o que era o Sherman Act. E não é verdade isso no Brasil. É verdade que as pessoas sabem que tem o direito do consumidor, mas elas não sabem que tem o direito concorrencial. E elas não sabem o quanto que o direito concorrencial pode trazer externalidades positivas e bem-estar social para o consumidor. E isso eu estou falando dos operadores do direito, né? Então, é muito importante, né, esse tipo de evento que nós temos hoje. Queria aqui parabenizar, né, a Fiesp, a Ciesp por isso, porque, de fato, em 31 anos, né, que o Código de Defesa do Consumidor completou 31 anos, 11 de setembro. 31 anos, se é verdade, e é verdade, que evoluiu muito o direito do consumidor e evoluiu muito a compreensão do cidadão, né, com relação a ter direitos, às vezes ele não sabe como buscar, mas ele sabe que ele tem. Não é verdade que isso acontece para temas que são tão afetos aos empresários, relacionados à liberdade econômica, à regulação econômica, e os efeitos disso diretamente para o consumidor. O tabelamento de preços eu vivi, né, apesar de não parecer, eu vivi, né? Então eu sei o que era você correr para os supermercados porque iam modificar os preços. Monopólio de alguns setores que hoje são abertos com seus problemas. A gente corrige as abusividades no direito do consumidor, né? Mas para dar um exemplo de telefonia, eu sou da época que telefone era declarado no imposto de renda, que telefone era no presente de casamento. Então, mudou. Não vou dizer que o serviço, né, de telefonia é perfeito, né, porque todos nós aqui já devemos ter migrado pelo menos uma vez de operador, mas é fato que a concorrência que promoveu a queda dos preços, a acessibilidade. Hoje, você pode ter um telefone pré-pago, né, então você não fica incomunicável. Eu me lembro que quando eu fiz intercâmbio, ainda nos anos 90, ou seja, ainda estava naquela transição, né, em que nós tivemos aí a formação, a criação das agências reguladoras, etc. Para ligar para os meus pais era uma vez por semana, 1 minuto.
porque realmente a ligação era caríssima, né? E eu vejo minhas filhas fazendo FaceTime com os avós o tempo inteiro. Então, mudou muito. Então, a gente consegue ver o bem-estar, né, do consumidor quando os mercados são abertos. Eu sou uma entusiasta natural da concorrência, do livre mercado. Tenho meu livro, né, de comentários à lei da liberdade econômica. Acho que existe um espaço muito grande ainda para desburocratização. Vejo questões também que hoje são sensíveis, né? Pouco tem se discutido sobre um dos instrumentos, que é o abuso de poder regulatório. Inclusive, já discuti isso com o professor Campilongo lá na USP, né? Já tivemos aí debates acalorados, etc., que eu sempre digo, e a professora Paula usou esse exemplo, eu acho que é muito bom, né? Como toda legislação nova, a gente não pode jogar o bebê com a bacia de água, né? Então, a gente tem que aproveitar aquilo que é importante, que pode servir como instrumental para maximizar realmente a livre iniciativa. E bem no meio dessa discussão, ou seja, acabou de entrar em vigor uma lei bem disruptiva, né, para usar um termo do momento, e aí vem a pandemia e vem toda uma onda de propostas de intervenção lá na Secretaria Nacional do Consumidor. Então, eu sofri, né, pessoalmente, na figura de secretária, uma pressão tremenda, né, para fazer intervenções, análises muito simplistas, veja o que a Argentina está fazendo, né, e outras coisas que realmente me causaram um certo espanto de ver, né, em 2020, agora já estamos em 2021, que eram propostas de congelamento de preços, eram propostas de moratórias desnecessárias, né? Por exemplo, na parte de telefonia, chegavam algumas propostas assim, ninguém vai pagar a conta de energia elétrica. Veja bem, eu, funcionária pública, não tive minha renda afetada na pandemia. Então, por que eu não posso pagar? Porque essa conta vem depois, né? Quando nós temos aquela frase lá, there is no free lunch, é verdade, né? Então, essa conta, em algum momento alguém vai pagar, né? Então, na verdade, até a ANEEL foi muito sensível. Teve na Secretaria Nacional do Consumidor um movimento de diálogo muito grande com as reguladoras, né? Então, isso foi muito importante. Então, houve uma sensibilidade de muitas agências, inclusive, de não, né, em nenhum momento foi cortada a energia elétrica de um inadimplente durante o pico da pandemia. Então, tivemos medidas que foram adotadas que foram muito sensíveis àquele momento, e nós temos que lembrar que o princípio da solidariedade também está na Constituição Federal. Então, na verdade, eu gosto muito de comentar como que as nossas atividades elas foram realizadas naquele momento, que foi um momento crítico. Né? Nós fizemos uma série de análises, nós tivemos que tomar uma série de discussões que pareciam superadas. Por exemplo, preço abusivo. O que é um preço abusivo no livre mercado? Né? Então, assim, por exemplo, no álcool em gel, a minha equipe fez um mapeamento da cadeia de produção, identificou onde tinham falhas de mercado, onde poderia ser aplicada eventualmente uma medida regulatória. Inclusive, propostas foram feitas no sentido de flexibilizar algumas regras regulatórias, e vocês viram que sem tabelar preços, sem fazer qualquer intervenção, logo o mercado se abasteceu. Né? Hoje você tem álcool em gel, um posto de combustível, não falta. Não era um item de primeira necessidade. Trabalhar com a educação para o consumo. Essa é a agenda da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A agenda do consumidor da OCDE hoje é educação para o consumo na era digital. Incidentes relacionados a dados foi o que nós vimos também durante a pandemia, porque as pessoas ficaram em isolamento social, distanciamento social, passaram a usar mais a internet, o e-commerce. E se é verdade que minhas filhas nasceram digitais, não é verdade que todos estavam acostumados, né, a utilizar a internet para operações simples do dia a dia. E o que aconteceu? As pessoas começaram a compartilhar dados e informações de uma forma excessiva. E aí surgem as abusividades também que nós precisamos corrigir por meio das políticas públicas. E achar esse caminho do meio, né, quando você vai proteger o consumidor, é um exercício que demanda técnica. Né? As decisões não podem ser politizadas. Por quê? Porque seria muito carismático, né, do ponto de vista do lugar comum, né, do homem médio brasileiro, falar que eu tabelei o álcool em gel. Mas aí o que isso ia gerar? Desabastecimento. Então, são soluções que, no começo, são simpáticas, parecem boas, mas o resultado nós já vimos, nós já tivemos essa experiência.
Então, as políticas públicas hoje realizadas dentro da Secretaria Nacional do Consumidor, né, elas são muito baseadas em dados, em análises de mercado, no mapeamento da cadeia de produção, quando aconteceu também problemas. Eu estou falando um pouco rápido, porque eu não quero deixar de abordar todos os temas, mas, ao mesmo tempo, estou preocupada com o meu horário, viu, doutora Elizabeth? Mas, no caso, por exemplo... Doutora, a senhora está dentro do horário e está bem. Fique tranquila, eu aviso. Perfeito. Então, quando nós vimos, por exemplo, construção civil, né, para dar um outro exemplo que é bem próximo do dia a dia, nós separamos a análise por mercado, que é o que o CAD faz. Né? Então, construção civil envolve uma série de mercados. Tubos, cimento, né? E quando nós fizemos o mapeamento, o trabalho hercúleo, né? Porque construção civil envolve aí muitos mercados relevantes diferentes, provavelmente o professor Celso e o próprio doutor Alexandre vão tocar. Nós separamos por mercado e em 3 mercados nós vimos, na verdade, que o problema não era um problema de consumidor, era um problema de truste. Então, o que eu fiz à época? Chamei, né, os 2 Alexandres, né, o presidente e o superintendente, agora o superintendente é o presidente, ele deve logo entrar aqui, e apresentei para ele, olha, eu fiz aqui a análise, nesses 3 mercados vemos problemas que não são nossos, são seus, né? Então, para análise de competência do CAD. Então, vamos encaminhar a análise que foi feita. Né, fizemos, até quando teve o primeiro aumento do arroz, no mapeamento também da própria cadeia, nós vimos que se a Camex eliminasse, fizesse uma desoneração fiscal, também havia uma tendência de redução do preço final para o consumidor. Então, nós começamos a trabalhar na identificação de falhas de mercado que poderiam trazer benefícios para o consumidor, que são soluções que são além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por que eu gosto de dizer isso? Porque, obviamente, o código é aplicável. Nos casos em que nós vimos abusividades, nós abrimos processos administrativos sancionatórios. Né? Então, temos que separar o joio do trigo e esses encaminhamentos regulatórios têm que ser feitos. Né? Então, quando teve o problema do gás, né? Foi um problema que aconteceu até em São Paulo, houve uma proposta de preço máximo, né? Para aplicação na comercialização do gás de cozinha. Esse tema foi encaminhado para o CAD, foi encaminhado para a ANP, que são os reguladores que poderiam fazer realmente, né, uma análise diferenciada e aplicar as medidas adequadas naquela situação. Porque, do ponto de vista da defesa do consumidor, nós não identificamos esses problemas. Né? Na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não havia justificativa para a abertura de um processo administrativo e sancionatório. Então, a análise toda foi feita tomando todos esses cuidados para promover, de um lado, a proteção e defesa do consumidor e promover, de outro, a maximização, né, de oferta para que não faltasse esses produtos para o consumidor brasileiro. E aqui eu tenho orgulho em dizer, né, estive essa semana no encontro da Associação Brasileira de Supermercados, das redes de supermercados, no Brasil, diferentemente da Inglaterra, né, que as pessoas separam muito ainda dessa história de ver o mundo, etc. Não faltou produto de higiene, não faltou produto alimentício. Né? Então, de fato, foi feito um trabalho em eixos que são diferentes, que eu acho que são eixos que não haviam se trabalhado ainda muito dentro da Secretaria Nacional do Consumidor, né, que são esses eixos de análise de mercado. Então, a minha coordenação geral de estudos e monitoramento de mercado, eu tinha até preparado uma apresentação, mas depois eu compartilho com vocês, ela cresceu 1000% em termos de entrega, 10 vezes mais, porque o que a gente mais fez foi analisar os mercados e observar o que estava acontecendo, porque nós tivemos a certeza que somos um mercado globalizado. A partir do momento que houve o fechamento de fronteiras, né, nós tivemos todo um efeito no abastecimento de produtos e na precificação de alguns produtos que dependem dessa que é chamada, né, de cadeia global de valor. Né? Então, se vocês forem pegar o aparelho telefônico celular, né, esse fone que eu estou utilizando, ainda que seja fabricado no Brasil, ele tem, né, itens nessa composição que vem de fora. Então, a partir do momento que nós tivermos, né, esse efeito mundial, e veja, não foi particular do Brasil. Né, o Brasil sofreu como todos os outros países sofreram. E às vezes, em alguns aspectos, né, infelizmente,
a mídia às vezes não trabalha com aquilo que nós gostaríamos que trabalhasse, que são as informações positivas, né? Porque hoje, como dizem alguns jornalistas que são amigos meus, é tudo narrativa. Então, as narrativas positivas não vendem. Então, o que foi feito de positivo, às vezes só tem espaço como aqui, né? Que eu estou dialogando com vocês. Mas nós começamos a observar aqueles fenômenos e trabalhar com alternativas. Uma das outras alternativas que nós trabalhamos, que eu acho que é muito interessante também, foi maximizar uma plataforma oficial do governo federal de autocomposição de conflitos de consumo, que é o consumidor.gov.br. Ano passado foi o ano recorde de atendimento do consumidor.gov.br. Mais de 1 milhão de consumidores tiveram suas demandas atendidas. O índice de resolução dos conflitos de consumo registrados em consumidor.gov gira em torno de 80%. Isso significa que há 80% de demandas que não são levadas para processos administrativos em PROCONs ou processos judiciais. Então, todo o movimento da máquina pública, desnecessariamente, porque é uma plataforma pública, gratuita, né, que dá uma resposta no máximo de 10 dias, não tem custos, né, para o consumidor nem para o fornecedor. Também, eu digo, ela não substitui o que é o saque, né, das empresas, apesar de muitos saques, isso muitos não falam, foram fechados, porque dependiam de call centers, e call centers virou um covidário. E as pessoas ficam uma do lado da outra, fecharam os call centers. Então, vocês imaginam o caos, né, de quem queria marcar uma passagem, naquele momento que fecharam os aeroportos, 94% da malha era reduzida, imediatamente. Como que o saque, bom, que nem estava preparado para aquela demanda, ainda fechado, iria atender aquelas demandas, né? Então, o consumidor.gov.br se tornou um instrumental, né, valiosíssimo naquele momento. Nós emitimos uma portaria, que foi em 2015 de 2020, obrigando as empresas de produtos e serviços essenciais, e ali nós listamos, inclusive, os serviços de entrega que nós temos hoje, porque todo mundo começou a fazer operações pela internet, de entregas, né, usando os aplicativos. Então, todos passaram a migrar para o consumidor.gov.br como uma alternativa para o consumidor. Né? E isso é racional, né, do ponto de vista de racionalidade econômica, fazia todo sentido para a empresa também fazer o seu cadastro e possibilitar aqueles consumidores que tenham acesso à internet, porque nós temos que considerar que o nosso Brasil, como foi dito aqui, né, pela doutora Elizabeth, são vários Brasis, então não é verdade também que todo consumidor tem acesso à internet, né? É um fato que nós temos ainda diferenças regionais e econômicas que são bastante sensíveis, mas, vejam, foi um salto, né? Se o consumidor.gov foi lançado em 2016 e até hoje ele teve 4 milhões e poucos de atendimento, ele teve mais de 1 milhão só em 2020. Foi assim, mais de 100%, né, de utilização desse instrumento valioso, que também é muito caro para o CNJ. Nós temos um passivo de mais de 80 milhões de ações, né? É uma coisa impressionante o que nós temos no nosso país. Então, precisamos pensar racionalmente também em alternativas que geram economia para o empresariado, porque a judicialização tem um custo muito alto. Antes da pandemia, o último evento presencial que eu participei foi discutindo, gente, por que não havia o ingresso das empresas low cost no Brasil de empresas aéreas, de aviação civil. Naquela época, vocês imaginam que ninguém imaginava a pandemia, né? Porque falar isso hoje, com a malha aérea ainda, né, não adaptada a essa nova situação, mas ali um empreendedor disse, olha, eu fiz uma análise. Para mim, foi melhor eu ter instalado a minha empresa na Argentina do que no Brasil, porque aqui o custo com judicialização era muito maior. Então, veja como um elemento tão simples, né? Que se a gente for pensar, será que a gente não consegue criar um sistema multiporta, multicanais, porque o acesso à justiça não é o acesso ao judiciário. Esse é um outro conceito que é muito, né, fica muito dentro daqueles que, também como eu, né, tiveram a educação jurídica muito voltada para a litigância. Eu fui treinada, professor Celso, para litigar, para brigar, nunca para sentar numa mesa e negociar, né? Então, fui para o consultivo porque acho que me identifiquei, né, também, mas trabalhei muito, né, com litígios administrativos, né, com processo administrativo sancionatório. Mas veja bem, fomos treinados para isso.
não para fazer um acordo, né? Então, tirar também isso um pouco da nossa cultura, né, e possibilitar esses multicanais. Por exemplo, o decreto do saque, que é um tema que eu vou discutir ainda hoje, já está na Casa Civil, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que nós, inclusive, recriamos dentro desse contexto. Colocamos primeira notícia. Sim. Em primeira mão, essa notícia. É spoiler, né? Meus alunos dizem que agora tem... Gente, estou me aprendendo também, eu aprendo sempre com os meus alunos, né? Spoiler do tema. Já está lá, gente, já está na presidência, análise. Mas esse é um tema que foi discutido por mais de 40 horas no Conselho, composto por agências reguladoras, por entidades de proteção e defesa do consumidor, por ONGs, por representantes da sociedade civil, por acadêmicos. Eu brinco que é uma espécie de Street Fighter. Todos sentam para... E aí as pessoas têm que aprender a dialogar e ceder, porque ninguém quer ceder, né? Mas aí o tema não avança. Então, talvez até pela exaustão, né, conseguiram chegar no conselho. Quando eu cheguei no conselho e a minuta foi aprovada por unanimidade, juro para vocês, eu tinha ganhado a Copa do Mundo. Como presidente do conselho, eu queria abraçar as pessoas, pena que era virtual. Né? Porque, assim, nossa, conseguimos, né? Assim, entre mortos e feridos, né? Temos um texto. E o texto, ele traz esses multicanais. Por quê? Porque nós temos o consumidor idoso, que gosta daquele tratamento humanizado, daquele telefonema em que ele coloca tudo para fora. E você tem o novo consumidor, que é o nosso aluno da USP, o professor Celso, que odeia que liguem para ele, que quer resolver tudo digitando, que assim, se sente até ofendido se fizerem uma ligação. E aí você precisa criar os canais que vão atender esses perfis diferentes de consumidor, porque nós estamos numa época de transição, né, em termos de perfis diferentes. Então, ali cria-se multicanais, mas mais do que isso, cria um índice que vai avaliar a resolução da demanda pelo saque, que é isso que é o calcanhar de Aquiles. É você mostrar que eu, como você, já passamos por isso, né, de ficar horas, vários protocolos e nada se resolve. Agora a gente vai conseguir mostrar, né? Então, isso foi, acho que, uma grande inovação, porque você consegue colocar, né, parâmetros para essa avaliação. Ali que deveria ser o canal de resolução da demanda, agora vai poder ter esse índice de aferição da sua qualidade, porque não basta você colocar alguém para fazer um atendimento que não está preparado para resolver. Né? É estressante para cada um de nós aqui, né? Passar por todo esse processo. E aqueles que têm OAB, às vezes vão até o fim, mas não é verdade que todo consumidor vai até o fim. Né? E aí nós precisamos fazer essa melhoria, né? E isso vai gerar mais competitividade, já que a gente está falando de consumo e competitividade, mais competitividade. Quem atende melhor o consumidor? O consumidor quer ser bem atendido. Eu volto onde eu sou bem atendida. Né? E vocês também, né? Nós somos humanos. Então, agora, né, temos esses instrumentos, inclusive agora uma grande inovação também vai ser o atendimento para o consumidor com deficiência, essa é uma pauta que tem um carinho assim, muito especial, porque é uma política pública também muito alinhada às melhores práticas internacionais e que sofria essa carência no Brasil. Mas essa é uma novidade que também surge, né, dessa necessidade de nós trabalharmos com políticas públicas que vão maximizar a competitividade e, ao mesmo tempo, proteger os direitos dos consumidores. A atuação nossa, do ponto de vista de sanção, né, porque as pessoas falam muito, mas e a Senacom não aplica sanções? Aplica. Mas vejam só, os nossos casos são aqueles de repercussão nacional, são aqueles que realmente vão atingir, né, mais de um estado da federação. E todo o recolhimento de multas, assim como o do CAD, vai para o Fundo de Direitos Difusos. Então, não tem a reparação individual do consumidor. A reparação individual do consumidor continua acontecendo, né, por meio aí dos PROCONs, Defensoria Pública, juizados especiais, né, mas nós não queremos que se chegue a esse nível. Nós queremos que se resolva antes, porque é um desgaste. Eu quero a minha demanda resolvida, vocês também. Então, trabalhar com essas questões mais práticas, né, que vão trazer aí... eu falo que a primeira vez que eu estive fora, nos Estados Unidos, no meu doutorado, e eu fiz uma ligação, quer dizer, eu fiz uma ligação para reclamar no meu telefone americano. Caiu a ligação, eu falei, puxa, vou ter que ligar de novo, era a minha experiência brasileira, né? E a empresa ligou de volta, foi um susto. Nossa, ela está ligando de volta. Ou então, quando eu fui trocar, né, o computador, e eu não tinha nota fiscal ali comigo, você está com a nota? Não. Pegava o número de série e já estava um novo. Veja, e lá não tem um Código de Defesa do Consumidor de 31 anos. Né? Então, é a concorrência.
Então, e a concorrência promove isso. Então, é muito importante ter esse diálogo que vocês estão promovendo aqui hoje, trazendo, né? Porque eu já, até hoje comentei no grupo do professor Fábio Ulloa, tem um grupo lá de professores, que eu já não consigo mais avaliar nenhum fenômeno jurídico, nenhuma situação, sem trabalhar esse fenômeno de uma forma transversal, holística. Porque, a depender da decisão, ainda mais nessa responsabilidade que eu tenho, porque eu regulo relações de consumo, se eu errar a minha mão, eu posso matar a inovação. Eu não quero matar a inovação. Né? Por exemplo, a gente colocou agora, né, a portaria 15 de 2020 foi substituída pela 2 de 2021. Ela mudou algumas coisas. O que ela mudou, por exemplo? Agora, Facebook e Instagram estão no consumidor.gov.br. Aí vocês vão falar, mas não é uma rede social? Era, porque agora você entra lá, você recebe anúncio o tempo inteiro e as fraudes estão acontecendo. Tem empresas vendendo, né, para brasileiros aqui, com IP fora do Brasil, de repente essa página desaparece, os dados dos consumidores já foram compartilhados. De quem que é a responsabilidade? A empresa recebe por isso, né? O anúncio é pago. Então, veja, e a empresa está ali, ela também concorda, né? E eu não quero matar a inovação da empresa, eu quero corrigir, né? Então, a gente tem que trabalhar para o remédio não matar o paciente, né? E essa medida, ela nunca é rápida. Né? Quando fala, poxa, decreto SAC 2 anos, vocês estão quase discutindo. Não dá para ter soluções simples em situações complexas. Você pode errar na proporcionalidade. Nós não queremos matar a livre iniciativa. Nós não queremos matar a livre concorrência. Pelo contrário, né? Nós queremos maximizar esse ambiente de negócios que gera essas externalidades positivas para o consumidor brasileiro. Então, trabalhar nisso depende também de uma colaboração muito grande do setor privado. Né? Quando nós pedimos os dados, informações, quando chegam aquelas notificações da Senacom que o pessoal não gosta, pedindo um monte de informação e tal. Mas isso é bom, porque daí você tem os dados da realidade para trabalhar com as soluções. Né? Olha que interessante, o caso das seringas, né? Estava com medo de faltar, de ter desabastecimento das seringas, porque tem uma medida antidumping aplicada lá pelo Ministério da Economia, era MIDIC, mudou, né? E aí nós vimos também que poderíamos colaborar para suspender a medida antidumping, para evitar que houvesse desabastecimento no mercado de seringas, porque todo mundo está sendo vacinado. Então, veja, foi uma análise técnica para proteger o consumidor, que subsidiou uma decisão do Ministério da Economia. Então, nós temos trabalhado nisso com a ANS, com o Ministério da Saúde, né? Em várias questões, nós temos, inclusive, trabalhado para conseguir antecipar, que esse foi o grande exercício da minha coordenação, né? Antecipar para que não houvesse o desabastecimento. Então, esse diálogo é um diálogo permanente, é um diálogo que, enquanto eu estiver aqui, né, eu espero que todos possam também contribuir conosco, que entendam o papel da secretaria, porque às vezes vem aquelas, o Senacom notifica. A notificação, ela serve para entender o mercado. Ela não tem nada a ver com o processo administrativo sancionatório. Né? Vai se abrir um processo administrativo sancionatório se, na análise do mercado, for identificado de alguma forma uma abusividade ou uma violação ao Código de Defesa do Consumidor. Se isso não for identificado, os encaminhamentos vão ser feitos para mitigar falhas de mercado, para eliminar barreiras regulatórias, como nós temos feito, para subsidiar estudos. Né? Então, eu convido vocês, inclusive, né, para conhecer mais o trabalho da Secretaria, desmistificar, nós não somos o PROCON Federal, e temos feito um trabalho que eu digo que é um trabalho que eu me orgulho. Minha equipe é uma equipe, eu falo de poucos soldados e muito competentes soldados, né? Pessoas assim que se envolveram muito durante a pandemia para evitar que realmente nós sofrêssemos mais ainda, né? Porque não há quem não tenha sofrido com os efeitos da pandemia. Mas evitamos grandes coisas e tenho muito orgulho em dizer que, pelo menos do ponto de vista, né, sanitário, o nosso trabalho foi muito coerente, muito condizente com a realidade e tentando proteger mercados que precisam ser maximizados e o ambiente de negócios. Bom, eu vou encerrar porque eu quero ouvir também o professor Celso, né, os outros convidados. Agradeço, Elizabeth, pela oportunidade, fico à disposição, né, e convido todos vocês para um dia virem aqui conhecer mais o trabalho da Secretaria, que completa no que vem 10 anos. Nossa, doutora Juliana, sinceramente, diante de toda a sua fala, trouxe-nos grandes revelações
e também apurou conhecimentos que ainda estavam nos deficientes e trouxe. Eu gostaria de verdade, verdadeiramente, assim, eu serei bem egoísta. Eu gostaria de ter uma palestra de um período, de o dia todo, com a doutora aqui, doutor Celso, o senhor também, porque realmente eu sei do desenvolvimento. E, olha, nós estamos aqui com presença de nomes expressivos, pessoas altamente dentro do Poder Judiciário, dentro desse âmbito de desenvolvimento, aonde o processo da caneta e tudo aquilo estão aqui conosco, e não para de verdade, é que cada instante nós estamos fazendo a admissão. Então, só para observar, doutora Juliana, quão grande e precioso é esse momento. E, mais uma vez, quero sinceramente agradecê-la por abrir esse espaço em sua agenda, cuja agenda é altamente complexa e comprometida, de poder conceder-nos esse teu conhecimento, doutora que é reconhecida não só no Brasil, como também na área internacional, é respeitadíssima nos Estados Unidos e também uma parte da Europa, que eu sei, e ao mesmo tempo, nessa tua humildade, uma jovem que possui tanto poder, tanto conhecimento e possui essa leveza. Você não é só bonita por fora, você é também bonita e linda também por dentro. Que o Senhor te abençoe cada dia mais e conceda a você uma prosperidade e as bênçãos que você nos concede. Olha, gratidão, e receberemos o seu convite com muito amor, com muito carinho. Nossa, obrigada mesmo. Gratidão, gratidão, no nome de todos aqui. Sei que daqui a pouco a doutora irá sair, devido ao outro evento, que o pessoal do Marco Civil aqui já começaram a mandar um monte de notícia aqui. Nós estamos aguardando. Então, gratidão mesmo. Obrigada. Antes da doutora sair, permita pedir um favor a todos, assim, doutor Celso, o senhor, por favor, já irei convocá-lo, por favor. Mas, como o doutor irá sair, Cíntia, podemos bater uma foto geral de todos os nossos participantes que estão aqui nesse momento? Permite, doutora Juliana? Doutor Celso, permite? Doutora Fernanda também permite? Então, por favor, todos que puderem abrir a tela e podermos tirar uma foto, por gentileza, conceda-nos essa permissão e também esse privilégio. Ok? Essa foto ficará na história. Ok, Cíntia? Ok, agradeço. Doutor Celso, gostaria que tomasse, nesse momento, a palavra, pudesse expor, eu sei que o doutor também está preocupado, que também tem um outro evento, que já também estão aguardando, que já começaram, esse celular, como a doutora disse, nós estamos em pura tecnologia, e assim possa, por favor, expor o seu momento, que Dr. Celso falará sobre a relação antitrust e proteção de dados e, economicamente, os dados sensíveis. Há tantas outras coisas, tal como a doutora Juliana, permanecer com esses palestrantes o dia todo, sinceramente, não cansa. Traz tantas informações que, quando termina o dia, você diz, uau, o que aconteceu hoje? O que realmente eu assim pude obter? Doutor Celso, por gentileza. Muito obrigado, doutora Elizabeth. Eu fico muito honrado com o convite para participar deste evento, na companhia da professora Juliana Domingues, na companhia da doutora Fernanda Machado e também com a presença de tantos colegas. Eu vi a lista aí enorme de participantes, enfim, eu perderia o tempo que me foi reservado se tivesse que nomear a todos eles, mas faço uma menção especialíssima ao diretor da Fiesp, o Antônio Bessa, que nos acompanha aqui, e ao doutor Rui Coutinho, que, juntamente comigo, coordena lá o Grupo de Estudos de Direito da Concorrência
da Fiesp, em nome destes dois, eu saúdo a enorme quantidade de participantes do nosso grupo de estudos, enfim, de colegas, de professores, como o professor Fernando Marques, que é ex-conselheiro do CAD também, que nos acompanha, que, enfim, um monte de amigos. O tema que me foi proposto, a relação entre a privacidade, proteção de dados e antitruste, evidentemente, não que fosse uma satisfação para vocês passar o dia inteiro comigo falando a respeito desse tema, como falou a doutora Elizabeth Brolio agora há pouco. Mas a gente poderia falar a respeito desse tema muita coisa e durante muito tempo. A questão de poucas semanas, poucos dias, nós fizemos lá no grupo de estudos de Direito da Concorrência da Fiesp uma reunião que quem presidiu foi a doutora Denise Junqueira, mas que, por coincidência, a doutora Juliana participou desta mesa, falou também a doutora Miriam Weimer, que é a diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e a conselheira do CAD, a doutora Lenise Rodrigues Prado. A doutora Lenise fez o mesmo tema a respeito do qual eu vou ter que falar. Ela fez uma exposição, na minha maneira de ver, assim como a exposição da doutora Juliana e da doutora Miriam também, mas a Lenise tratava do mesmo tema que eu vou tratar aqui. E ela fez uma exposição muito rica, muito detalhada, inclusive selecionando toda a jurisprudência do CAD a respeito deste tema. E esta exposição, com referências aos votos, aos julgados, às passagens mais importantes, tudo isso está disponível no site da Fiesp. Mas, independentemente disto, e a própria exposição está lá gravada e está disponível, e eu já verifiquei que, enfim, tinha muita gente escutando no dia, e depois disso a repercussão foi tão grande que muita gente assistiu posteriormente. Está disponível no canal do YouTube da Fiesp, enfim, mas eu vou enviar a apresentação da doutora Lenise, que é pública, está disponível na internet, mas vou enviar também a doutora Elizabeth na sequência, porque ali estão os detalhes, os votos, as passagens mais importantes. Mas não vou repetir o que a conselheira Lenisa fez com muita propriedade. E vou fazer outro tipo de consideração a respeito deste nosso tema, porque ele envolve uma mudança tecnológica muito importante, que são as redes sociais, os bancos de dados, as plataformas, enfim, tudo isso uma mudança tecnológica de enorme magnitude. E o direito, historicamente, ele sempre reagiu a estas inovações tecnológicas forjando institutos, adaptando as estruturas jurídicas às novas estruturas sociais. Eu dou para vocês alguns exemplos. Antes da invenção da bússola, eu não tinha grandes navegações. Não tendo grandes navegações, eu não precisava de contrato de seguro de frete marítimo, por exemplo. A bússola, de alguma maneira, sensibiliza o direito para forjar um instituto que responda à nova complexidade econômica, à nova complexidade social. Antes da invenção do balonismo, dos balões, que permitiam, por exemplo, a um fazendeiro sobrevoar com o balão a fazenda do seu vizinho e verificar quantos pés de frutas, quantas cabeças de gado, quanto de reserva de água o seu concorrente possuía. Antes da invenção do balonismo, praticamente a ideia de abuso de direito, tão importante para o antitruste. O antitruste é um ramo do direito que cuida do abuso de posição dominante, abuso de poder de mercado, abuso de poder econômico. O conceito de abuso de direito é um pouco decorrência
da invenção do balonismo. Os primeiros casos de condenação por abuso de direito eram casos da jurisprudência francesa, conhecida do direito civil, dos clássicos do direito civil francês, de balões que sobrevoavam a propriedade do vizinho para recolher informações sensíveis, poderíamos dizer, na linguagem moderna. Imaginem vocês se o condomínio em edifícios poderia ter tido a expansão que teve, na quantidade de pessoas que moram ou trabalham em condomínios de edifícios, antes da invenção dos elevadores. Claro que a invenção do elevador multiplicou, alavancou as possibilidades do condomínio em edifícios. E uma última referência tecnológica para a gente chegar na proteção de dados, ela está vinculada a uma invenção também, né? A invenção da máquina fotográfica portátil, da máquina Polaroid. O primeiro caso de um escrito a respeito do direito à privacidade, portanto, da proteção de dados, de direito à privacidade, de direito à intimidade, é um caso no qual advogou e escreveu o artigo que inaugurou praticamente este ramo do direito, um famoso artigo escrito por um grande advogado, um grande ministro da Suprema Corte norte-americana e um grande especialista também em direito antitruste, que foi o Brandeis. É o artigo que o Brandeis escreve com o seu sócio de escritório, chamado Warren, sobre o direito à privacidade. É com base neste artigo que nasce este ramo do direito, como uma espécie de reação à tecnologia da máquina fotográfica portátil. A irmã do Warren, sócio de escritório do Brandeis, tinha sido fotografada por uma máquina portátil Polaroid, por um paparazzi, numa situação que ela não queria ser fotografada, não autorizou a publicação da fotografia, nem sabia que estava sendo fotografada, de repente os jornais estampam a sua foto, sem a sua autorização, e os dois escrevem o artigo e ajuizam uma ação a respeito do direito à intimidade e do direito à privacidade. Notem aqui a curiosidade, né? Quem praticamente cria a ideia de direito à privacidade, este ramo do direito, era também um especialista no Sherman Act, na legislação antitruste. No mínimo, algo curioso. Mas eu tenho, em todas estas circunstâncias, novas tecnologias acompanhadas por inovações no direito. Eu desconfio que nós estamos passando por um momento como esse. Nós temos uma mudança muito significativa na tecnologia da informação, na maneira como as informações são processadas, e isto tem um impacto extraordinário no antitruste que nos deixa perplexos. A coisa é muito nova, como deve ter sido uma novidade tremenda a invenção da bússola, do balão, a invenção da máquina portátil e agora a maneira como informações são processadas na economia e na vida social e política contemporâneas. Então, é disto que eu gostaria de falar. Onde é que está este impacto? Como é que isto pode ter reflexos no antitruste? Estou dizendo que existe uma mudança tecnológica e que isto tem um impacto sobre o processamento das informações. Um impacto em que planos? E todos eles, eu vou indicar alguns, não é exaustiva a minha lista, todos eles têm um significado enorme, quer para o direito, quer para a economia. Nós temos uma velocidade cada vez mais intensa nas transformações tecnológicas e na quantidade de informações que circulam na internet. Basta dizer que, enfim, eu estou me valendo aqui de um livro antigo, que é o livro do
Eli Pariser, chamado O Filtro Invisível, um pouco da história da internet, é um clássico a respeito da história tão recente e tão importante da internet. E este autor, no livro O Filtro Invisível, ele traz o seguinte dado. O rádio, para ter 50 milhões de rádio ouvintes, levou 50 anos. A televisão, nos Estados Unidos, para ter 50 milhões de telespectadores, levou apenas 13 anos. A internet, em apenas 4 anos, tinha 50 milhões de internautas. O Facebook, em apenas 2 anos, tinha os 50 milhões de usuários. Ele não fala isso no livro, mas eu posso especular por minha conta e risco que o WhatsApp, em menos de 1 ano, tinha 50 milhões de usuários. Por aí a gente vê o quanto a velocidade e o impacto das transformações tecnológicas é devastador. Isto encurta a nossa percepção a respeito do que seja quantidade, abrangência, materialidade, impessoalidade, mudam uma série de critérios. Quantidade, por exemplo, quantidade de tempo que eu gasto para fazer uma operação comercial, para eu mudar o ritmo de uma tecnologia, o ciclo de um produto e a quantidade do produto muda completamente com todas essas transformações. Vamos pensar num outro critério importante, abrangência, cobertura. Nós podemos pensar em cobertura territorial, em espaço. Agora há pouco a professora Juliana mencionava, olha, tem gente que está fazendo operação, mas com um endereço de internet no exterior, situada no exterior, de repente isto some. O que significa um mercado territorial, um mercado geográfico, se praticamente eu tenho o mundo inteiro, a abrangência dos dados coletados e a velocidade dos dados coletados é uma velocidade mundial, espantosa. Nós temos técnicas de jurisdição muito nacionalizadas e práticas comerciais absolutamente globalizadas. Mas nós não precisamos pensar apenas nesses critérios, que já são suficientes para provocar uma revolução, quer no campo do direito, quer no campo da economia. Vamos pensar no plano não dos mercados geográficos, mas vamos pensar nos mercados de produto. Os produtos, nós estamos acostumados a pensar em produtos como algo material, uma televisão, um refrigerador, um automóvel, e hoje começa a ganhar uma importância econômica crucial um produto desmaterializado, que são os dados, os bancos de dados, as informações, com um impacto enorme na economia. Eu vou pegar um exemplo apenas para ilustrar esta situação. E, finalmente, a questão não apenas da desmaterialização dos produtos e serviços, mas a questão também da impessoalidade. Nas redes sociais, muitas vezes o sujeito abstrato de direito, ou mesmo a dimensão coletiva e difusa dos sujeitos de direito, também se desconfigura, porque eu tenho relações impessoais, mas que, ao mesmo tempo, são relações mecanizadas, relações automatizadas, e os critérios tradicionais do direito, evidentemente, não dão conta de todas essas transformações. Por isso, eu desconfio que a gente esteja vivendo um momento tão importante quanto foi aquele às vésperas da descoberta da bússola, às vésperas da descoberta do balonismo, que é a sociedade da informação, a sociedade do conhecimento, a sociedade de dados. E o direito começa a reagir, dá os primeiros passos de reação a estas circunstâncias. O direito à privacidade é um exemplo disto. A legislação de proteção de dados é outro. E a relação, evidentemente, deste ramo específico
com outros ramos do direito, como o direito da concorrência. Eu vou dar para vocês um exemplo concreto, não é segredo de polichinelo, nem caso judicializado ou levado ao CAD, ainda que eventualmente isto possa ocorrer. Nós temos no Brasil inteiro, mas no mundo inteiro, e elas são particularmente muito ativas em São Paulo, algumas imobiliárias, construtoras ou imobiliárias que tratam com locação de imóveis, que possuem tecnologia muito sofisticada. Trabalham com bancos de dados impressionantes. Tá? E algumas destas empresas, claro que a gente não precisa nomear, ainda que isso tudo seja conhecido, não precisamos fazer propaganda gratuita de nenhuma grande imobiliária, de nenhuma grande construtora, mas todo mundo sabe quais são elas e são de abrangência também nacional. Procuram os cartórios de registro de imóveis da capital, de São Paulo, da capital, não Brasília, da capital aqui do estado de São Paulo, e pedem cópias de todas as matrículas disponíveis no cartório de registro de imóveis. Evidentemente, se eu fosse titular de um cartório de registro de imóveis, eu abriria champanhe e soltaria rojão, porque isso deve custar uma nota, né? Quero cópia de todas as matrículas, certidões de todos os imóveis registrados nesta circunscrição imobiliária. Isso deve custar uma fortuna, eu sei lá, 300, 500 mil reais. É para festejar. E muitos destes cartórios, até mesmo para cumprir uma determinação legal, ofereceram o seu banco de dados completos. Quais são os imóveis, onde que eles estão sendo construídos, quem está comprando, qual é a tendência do mercado, onde eu tenho mais compra, onde eu tenho mais venda, de uma riqueza extraordinária. Se eu for uma construtora com a capacidade de processar estas informações, claro que isso não serviria apenas a uma construtora, isso serviria também a um planejador urbano, a um arquiteto, a um prefeito, a um candidato a vereador, serviria a muita gente, né? Mas o pedido foi feito por construtoras. Teve um cartório do registro de imóveis que se recusou a oferecer estas certidões, dizendo, olha, isso escapa completamente ao escopo da minha função. A minha função não é vender banco de dados, a minha função é oferecer segurança jurídica para as transações imobiliárias. O que você vai fazer com todo o meu banco de dados? Será que eu não estou violando a privacidade aqui dos proprietários que registraram o seu imóvel comigo? Negativo, eu não vou dar esta cópia integral do meu banco de dados. Como se isto não fosse suficiente, o cartório que se recusou a oferecer o seu banco de dados, acertadamente, na minha maneira de ver, diz o seguinte, não bastasse isto, a violação à privacidade, é possível que, desta maneira, eu esteja oferecendo a um construtor, a uma imobiliária, uma vantagem competitiva que os seus rivais não terão. Isto pode afetar a concorrência e não apenas a privacidade. Vejam como estas coisas podem estar relacionadas. E não ofereceu a integralidade do seu cadastro ali de matrículas para esta construtora. Pergunte se a construtora judicializou o caso. Levou para a corregedoria repreender este cartório de registro de imóveis. Não fez nada disso. Por quê? Porque acho que tinha um grande receio de que a corregedoria respondesse. Fez muito bem. Não devia mesmo ter oferecido. Isso escapa à finalidade do registro imobiliário e isto também pode representar uma ameaça à livre concorrência. Eu estou apenas trazendo um exemplo para a gente ver. Isto vocês podem multiplicar para outras áreas. Num primeiro momento, alguém poderia imaginar, olha, o cartório de registro de imóveis ele trabalha por delegação constitucional, ele tem que lidar com a fé pública, ele está obrigado à certidão, a oferecer a certidão. E quando a gente menos espera, de repente pode aparecer aqui
um problema de natureza concorrencial, onde a gente menos espera, onde eu tenho um monopólio na prestação de um serviço por delegação do poder público, onde eu estou tratando de fé pública, de repente, nestas circunstâncias, com empresas com a capacidade de processar simultaneamente tantos dados, de repente pode, eventualmente, surgir um problema concorrencial. Se era ou não era um problema concorrencial, não entro aqui no mérito, mas é, no mínimo, curioso que o registrador de imóveis tenha dito: isso escapa à minha função e isto pode gerar um problema concorrencial. No mínimo, curioso. E aqui a gente tem, pelo menos, digamos, um exemplo do quanto todas estas novidades digitais, quanto à economia digital e quanto à proteção de dados, pode trazer impactos importantíssimos no plano da defesa da concorrência. A maior parte dos casos, que não são muitos, da jurisprudência nacional, que a doutora Lenisa Prado, de forma muito cuidadosa, muito detalhada, trouxe nesta apresentação, que eu vou deixar com a doutora Brolio, né, são casos que fazem referências a, especialmente, dados pessoais disponíveis em birôs de crédito. Eram dados de origem financeira, de origem bancária. Né? Quem tinha crédito, quem teve título protestado, quem tinha saldo bancário, quem tinha... De um lado, eu tenho o sigilo bancário. Né? E, de outro lado, eu tenho a transferência, muitas vezes, né, de um negócio que não é importante pelo tipo de serviço ou de produto que oferece, mas pela quantidade de dados que possui. Ou seja, um tipo de ativo para o qual a legislação de defesa da concorrência nunca deu tanta importância, em algumas operações passa a ser um ativo aparentemente sem valor, o dado importante. Uma aquisição, eu mencionei aqui o Facebook e mencionei o WhatsApp, não foi por acaso. Milhões de usuários, tanto do Facebook quanto do WhatsApp, e o Facebook, vocês sabem que adquiriu o WhatsApp, né? Numa operação que não foi apresentada em nenhuma jurisdição, porque o WhatsApp, aparentemente, oferece um serviço gratuito. Não tem faturamento, não tem um serviço, não tem um produto que seja objeto de comércio. Mas vocês podem imaginar o banco de dados que tem o WhatsApp. Né? E o que está sendo negociado aqui não é propriamente o serviço, o produto, nem um mercado geográfico específico, o mercado relevante A ou B. O que está sendo comercializado é o banco de dados. É um ativo que tem um valor condizente com a sociedade da informação, né? Mas incompatível ou de difícil intelecção pelos velhos padrões do direito da concorrência e da economia neoclássica, por exemplo. Né? Então, eu acho que são, digamos, menos do que as considerações específicas a respeito da jurisprudência do CAD, são as considerações que me ocorreram fazer para a gente perceber como, onde a gente menos espera, proteção de dados pode ter uma dimensão concorrencial. E nós estamos forjando os mecanismos, não apenas na jurisdição brasileira, na jurisdição internacional é muito parecida a situação, forjando os mecanismos econômicos, jurídicos, de direito da concorrência, para lidar com a nova situação, com a bússola dos novos tempos, para fazer uma comparação com a bússola do tempo das grandes navegações, das grandes descobertas. Olha, doutora Elizabeth Brolio, muito obrigado pela oportunidade de me dirigir a um público tão qualificado, na presença de pessoas... poucas pessoas conhecem tanto cartéis no Brasil quanto a doutora Fernanda Machado. Uma experiência extraordinária. Poucas pessoas poderiam falar com tanta propriedade e com tanto conhecimento prático a respeito deste assunto quanto a doutora Fernanda.
E, da mesma maneira, poucas pessoas poderiam falar sobre a relação entre direito do consumidor e direito da concorrência quanto a doutora Juliana. Então, realmente foi um prazer poder falar depois da Juliana e poder falar antes da Fernanda. Muito obrigado pelo convite e eu fico à disposição para outras iniciativas da Ciesp, do Fiesp, da Fiesp e do pessoal de Jundiaí. Muito obrigado, viu, doutora Elizabeth? Doutor Celso, o senhor trouxe-nos tantas informações e o gostoso, olha, perdoe os jovens que aqui estão, que eu vejo vários rostos jovens, nós que temos assim já uma passagem, um pouquinho mais de percurso, quando o senhor citou sobre a questão da máquina digital, da Polaroid, né? Eu recordo quando chegou, nossa, nós éramos adolescentes, ai, que coisa mais gostosa. Quando o senhor cita sobre essa questão da inovação e traz desde lá do tempo onde que não havia nem telefone, nem satélite, nem todo esse cabedal. Hoje, quando você quer vistoriar a fazenda do vizinho, você manda um drone, né? A não ser que alguém atire muito bem que né, consegue acertá-lo. Mas, caso contrário, ele mapeia todo. Jundiaí foi uma cidade que foi feito dessa forma, todo o mapeamento. Então, quer dizer, o senhor trouxe-nos esse apreço, trouxe-nos a memória, além do conhecimento e o fortalecimento de que tudo isso é verdadeiro. E, acima de tudo, tanto o senhor quanto a doutora Juliana mostrou-nos claramente o quanto esse momento, hoje nós estamos no dia 23 de setembro de 2021, quanto à inovação que nós estamos observando e com a margem do tempo, como o senhor iniciou sua fala, que encurtou, quer dizer, ela está célere, tão célere que nós, nesse período de pandemia, pudemos aprender de uma forma tão fantástica. Nós que levávamos 4, 5, 10 anos para adquirir um conhecimento, hoje, em questão de horas, minutos, isso se faz presente. Quer dizer, como diz assim, o meu neto, né, que é um japonês, um dos meus netos, ele fala assim, quando eu digo assim, Guilherme, o que eu faço com isso? Como que eu faço? Ele olha e fala, pô, vó, tá tão fácil, tá aqui, assim, ó. Eu falo, ô japonês, né? Quer dizer, você nasceu na tecnologia, um japonês, um garoto adolescente, quer dizer, e ele cai na gargalhada. Fala, tão fácil, vó. Esse botãozinho aqui, ó, tchum, tchum, tchum. Quando for ver, tudo já está feito. E te sou muito grata em nome da nossa instituição, da nossa casa, que o senhor também faz parte, brilhantemente. Hoje, muito também recebemos do teu conhecimento, desse aprendizado, desse trazer de memória. Quizá possamos, em breve, termos essa continuidade desse conhecimento, com todo esse cabedal de conhecimento que trouxe do passado, trouxe do recente e trouxe o do hoje. Muito obrigada. Sua agenda também é uma agenda por demais intensa, por demais expressiva, abriu uma janela do seu tempo para conceder-nos esse brilhante conhecimento. Te sou grata profundamente e desejo ao Senhor toda a prosperidade de que é mistério em poder assim recebê-lo. Gratidão ao amigo, gratidão ao mestre, gratidão ao companheiro de percurso dentro desse mundo jurídico. Sei que o doutor também terá que sair, porque está já com compromisso, aliás, está com 3 minutos de atraso. E gratidão. Nós, em nome de todos os nossos presentes, podemos agradecê-lo. Tem aqui, vou deixá-lo depois registrado, vários cumprimentos, e também já deixamos registrado aqui o livro que o senhor citou, do doutor Eli, para que quem assim o desejar, poder obter uma leitura mais minuciosa. Tá? E aceitaremos o seu café, pode crer. Doutor Celso, gratidão, gratidão mesmo. Um abraço profundo. Eu que agradeço, muito obrigado. Outro detalhe, há tempo que eu não ouvia dizer a doutora Brólio. Ok, abraço. Doutora Fernanda Machado,
está aqui, até permita-me dizer dessa forma, doutora, a senhora vai corrigir, doutora, nós não tínhamos o currículo para poder inserir ao convite, porque era a doutora Alexandre que aqui o estaria, e como nesse momento houve uma situação atípica e doutora Alexandre está realmente ausente, doutora Fernanda, com toda a delicadeza, todo o carinho, está aqui para não só o representá-lo, como trazer a informação. E como nossos palestrantes anteriores citaram, do seu cabedal e além desse conhecimento, dessa disponibilização da senhora, do seu tempo, para assim poder. E da senhora eu vou ter que ler. A senhora me permite ler seu... Esse daqui é um micro currículo. Doutora Fernanda Garcia Machado é coordenadora geral da Análise and Trust do CAD desde 2012, na área que investiga especialmente cartéis em licitações. É graduada em Direito pela Unesp, especialista em Defesa da Concorrência pela GV São Paulo e pós-graduada em Direito Público pelo IDP. É doutoranda em Direito pela Universidade Nova de Lisboa. Doutora Fernanda, por favor, tome a palavra e recebemos com muito carinho, com muita alegria. Bom, eu que agradeço. Doutora Elizabeth, agradeço a CIESP, em nome do CAD, pelo convite. Infelizmente, o doutor Alexandre teve esse imprevisto, mas fico feliz que esse imprevisto tenha ocorrido e que possa ter assistido a essas brilhantes palestras da doutora Juliana, do doutor Celso Campilongo. Cumprimento também o doutor Rui Coutinho, ex-conselheiro do CAD. Aprendi muito lendo votos e decisões e artigos. É uma honra estar aqui e espero compartilhar um pouquinho e tornar esse tema o mais simples, como os meus antecessores fizeram, muito dinâmicos, e fico aqui à disposição também para tirar dúvidas que se façam necessárias, que ocorram, tá? Então, foi solicitado que falássemos um pouquinho, então, sobre formação de cartel, né, dentro de empresas, e eu queria trazer esse tema tão desafiador, iniciando por alguns conceitos que eu acho que são importantes de serem trazidos, como o primeiro seria, por que a concorrência, enfim, é tão importante, né? A doutora Juliana já falou brevemente por isso, mas justamente é a concorrência que permite com que os consumidores obtenham os seus produtos e serviços a um melhor preço, que tenham sempre uma maior escolha em produtos com maior qualidade e que desenvolvam sempre a inovação. Sem concorrência, não há inovação, porque quando você não precisa brigar pelo seu cliente para que o seu produto seja vendido, você não tem por que investir naquele conhecimento a mais, numa pesquisa diferenciada, em desenvolver um serviço novo para conquistar o seu cliente. Então, a concorrência, ela serve para tudo isso, para produzir também na esfera pública, como a doutora Elizabeth comentou, trabalho também com cartéis em licitações públicas. É a concorrência que permite com que a administração também consiga os seus produtos e serviços a um preço mais justo, digamos assim, e que então a gente tenha toda a prestação, todas as políticas públicas podendo ser atendidas. E em termos de cartel, só para termos, então, essa noção geral, né? Então, cartéis são quaisquer acordos ou ajustes entre empresas concorrentes que tenham por objetivo, então, fixar preços, restringir a produção, dividir clientes, áreas geográficas de atuação e alinhar qualquer outras variáveis estratégicas em negociações com agentes públicos ou então com agentes privados, né? Então, o objetivo, quando empresas se reúnem para conversar sobre preços, é considerado nacional e internacionalmente que isso vai ter um efeito negativo para a concorrência, né? Então, aquelas empresas que usualmente
atuariam no mercado de forma independente. Em determinado momento, caso passem a atuar em conjunto, há uma consequência quase automática, em alguns casos, de que preços irão subir, de que investimentos em inovação e tecnologia também irão decrescer, que restrições à produção poderão ocorrer. Então, é por isso que nacional e internacionalmente também o cartel é considerada a infração à ordem econômica mais gravosa que existe. Então, as penalidades tendem a ser elevadas. No Brasil, nós temos a peculiaridade de que cartéis são infrações administrativas, conduzidas, cuja investigação e repressão é conduzida pelo CAD, e também é uma infração penal, também conduzida por outras autoridades. E por que esses cartéis, então, são considerados graves, né? Porque há estimativas de que cartéis representam sobrepreço, então um preço superior entre 15% a 35%, a mais do que em casos de competição, uma restrição à oferta de cerca de 20%, então representando realmente graves prejuízos aos consumidores, à sociedade. Mas a gente sabe, e eu acho que isso talvez já seja, então, uma informação que já seja de conhecimento de todos, por certo, e eu não quero falar apenas dessa parte mais, digamos, burocrática do que é um cartel. A gente está aqui para discutir outros temas que me parecem mais relevantes de serem tratados num foro com tantas pessoas que podem contribuir também de uma forma ativa nessa parte da repreensão e da detecção de cartéis, né? Então, eu queria trazer aqui para discutir com os senhores essa importância da prevenção. O CAD tem se esforçado para não atuar, como a doutora Juliana falou, apenas na área da repressão. Então, a gente sabe que essa é uma tarefa importante, que o CAD, como tribunal administrativo, tem que seguir, mas cada vez mais o CAD tem tentado atuar na parte da prevenção. E como que isso é feito, né? Então, o CAD tem tentado tornar mais transparente para as empresas, para os agentes econômicos, para os sindicatos, para as associações, o que é uma infração à ordem econômica, como evitar uma infração à ordem econômica, a importância de um conceito que eu acho importante a gente discutir, que é o de um compliance, então, da defesa de programas de integridade, de cumprimento à lei de defesa da concorrência, e que eu acho que é um tema tão novo que tem sido discutido, que vem caminhando e até em alguns momentos tomando a frente da parte da repressão. Como a gente pode, então, como empresas, como associações, prevenir a formação de cartéis, né? Então, o tema que eu... Agora, entrando um pouquinho nesse assunto, como que a gente pode, então, mitigar, né? Para que serve? Quais são os principais objetivos de um compliance concorrencial? Então, seria auxiliar que empresas e organizações atuem em conformidade com as regras concorrenciais. E o primeiro ponto é mitigar esses riscos de violação. Então, como é possível que sejam oferecidos mecanismos para que uma organização prontamente detecte e lide com práticas anticompetitivas que ocorrem e que acabaram por não ser, digamos assim, evitadas, né? Eu acho que qual que é a importância de autoridade de concorrência incentivar esse tipo de programa? O primeiro ponto, é claro, é que prevenir é melhor do que remediar. Então, a repressão ela atua num número restrito de casos e está comprovado que a repressão sozinha ela não consegue mudar o principal ponto, que é alterar a cultura de respeito a uma lei. Então, como que a gente consegue,
disseminar, né, para que as empresas passem a criar estándares éticos para sua atuação e como o CAD pode auxiliar nesse sentido. Então, o que está claro, o que não está claro, e a gente tem feito muitos guias nesse sentido, né? Até aproveitar e também passar um pouco do histórico disso. Temos guias direcionados aos cidadãos, às empresas, de quais são informações comercialmente sensíveis e os riscos que isso pode ocorrer, o que é um cartel e como evitar, para empresas que eventualmente tenham participado de um cartel, como reportar essa conduta e obter os benefícios em casos de acordos de leniência, né, semelhantes à delação premiada, enfim. Como que a gente pode, como prevenir, né, e detectar também cartéis em licitações públicas, porque quanto mais a gente disseminar essas informações, mais outras empresas que estão no mercado podem, inclusive, detectar que seus concorrentes estão se movimentando de uma forma aparentemente suspeita, de que provavelmente não estejam mais competindo e sim atuando de forma concertada. Então, é por isso que é importante que a gente, e isso tem sido algo muito importante, como o CAD tem investido nessa parte de compliance concorrencial. Então, e quais são os benefícios, né, então, de a gente adotar um programa de compliance, por exemplo? Então, além do principal fator, que é evitar o risco de ser sancionado, a gente sabe que as sanções aplicadas em casos da lei da concorrência podem chegar a 20% do faturamento bruto de uma empresa, ou em alguns casos podem chegar até 2 bilhões de reais para aqueles agentes econômicos que não têm faturamento. Então, a gente já tem aí mais de 1,2 bilhões de reais aplicados em multas para casos de cartéis. Então, esse é um benefício que, obviamente, há, né? E, além disso, há outras... muitas vezes esse programa de compliance pode ajudar em redução também de penalidades, caso já tenha sido detectado aquela infração. Então, essa colaboração, o CAD conta com essa colaboração das empresas também para ajudar nessa parte de prevenção e de detecção e repressão a casos de cartéis, né? Também retomando aqui um ponto e aproveitando, infelizmente o professor Celso Campilongo não está aqui para ouvir, mas ouvindo falar, é muito interessante que essa questão da inovação, né, e das novas tecnologias, então, tem sido muito discutido no âmbito do CAD, as discussões desses novos modelos de negócio que a economia digital trouxe, né, para a discussão, na esfera da defesa da concorrência, quais são os impactos, isso as autoridades de defesa da concorrência em todo o mundo estão discutindo as ferramentas e quais as repercussões que esses novos modelos de negócio vão gerar para a aplicação do direito da concorrência, e esse é um tema realmente fascinante. Temos ali vários estudos do Departamento de Estudos Econômicos do CAD que tem tentado mapear quais são esses riscos, quais são essas vantagens que a inovação traz e que devem ser preservadas e mantidas, especialmente pela Autoridade de Defesa da Concorrência. E eu acho interessante, aliando essa parte de temas de novas tecnologias com o tema que foi proposto, então, ao CAD, né? E que seria novas formas de cartéis. Cartéis, eles são infrações desde os idos de 1960, isso é tipificado como uma infração à ordem econômica, e o cartel também vem evoluindo na sua forma de prática, né? Então,
hoje em dia existem o cartel tradicional, que são empresas que se reúnem para fixar preços, muitas vezes em reuniões, em hotéis, em restaurantes. Hoje em dia, no contexto da economia digital, os cartéis também assumem formas diferentes de serem praticadas. Então, tem até autores que discutem essa temática, o professor Maurice Stuck, Ariel Israti, que eles falam que hoje aqueles cartéis que ocorriam em salas enfumaçadas, no quarto de hotéis, hoje em dia não há mais necessidade disso ocorrer. Hoje em dia, por exemplo, você pode contratar que hoje em dia, quando se tem, né, softwares de precificação, basta você monitorar o preço dos seus concorrentes e o acordo é dado por um encontro de bits com bits, e você tem uma nova forma de, às vezes, contato e interações entre empresas que faz com que o próprio conceito de cartel esteja hoje precisando ser readequado. Então, também a partir da fala do professor Campilongo, é muito interessante, dentre essas novas formas de cartéis, essa discussão e o impacto das discussões de proteção de dados e do uso massivo de dados para você utilizar de uma forma competitiva, o que obviamente é muito importante. Você precisa de dados para competir melhor, você precisa dos dados, muitas vezes, da observação geral do mercado, da observação dos seus concorrentes, de dados econômicos que são disponíveis em determinado setor econômico para formar a sua decisão de forma individual, mas, por vezes, esse uso massivo de dados também pode facilitar a formação de um cartel. Então, tem algumas discussões já em outras autoridades de defesa da concorrência, por exemplo, em termos de pool de dados, né? Então, veja que interessante, naquela linha de que as empresas atualmente não precisariam nem mesmo conversar, o que ocorre? Existem empresas que a gente sabe que são empresas terceiras, que não são agentes econômicos de um determinado mercado e que elas se especializam em adquirir dados daqueles agentes econômicos. E, a partir de técnicas de business intelligence e de cruzamentos de dados, eles reunindo dados de várias empresas concorrentes atuando naquele mercado, podem desenvolver, por vezes, soluções que são vendidas a esses agentes econômicos e que o efeito acaba, muitas vezes, semelhante a como se aquelas empresas tivessem, de alguma forma, trocado informações concorrencialmente sensíveis. Então, para ver como, na linha do que o doutor Campilongo falou, por vezes essas discussões de proteção de dados e de uso de dados pode ter uma repercussão concorrencial que, veja, não está mapeada, não se sabe quais são os efeitos. É muito importante que a autoridade de defesa da concorrência atue de forma a preservar a competição, mas há essas novas formas de interação que demandam uma nova análise, uma nova compreensão de como se dão as relações de concorrência nesse mundo digital. Então, queria trazer essas ideias iniciais e fico à disposição para o debate, para dúvidas, para que a gente torne aqui mais dinâmico e mais prático. Fico à disposição e agradeço novamente, doutora Elizabeth. Doutora Fernanda, quando foi feita a escolha do título, que foi a ordem econômica e os conflitos empresariais, entre CAD, Direito da Concorrência e do Consumidor, a doutora fez uma abrangência justamente do título com a pauta e também a exposição. E de uma forma que até mesmo foi aqui elucidado. Assuntos que possuem um cabedal de peso, porque é como quando nós estamos no bancos escolares, ou na universidade, ou mesmo no desenvolvimento do mestrado, da pós-graduação, do mestrado e do doutorado, dá essa sensação do
peso que é isso. E a doutora trouxe de uma forma suave, mesmo fazendo a demonstração clara do ato punitivo, que há a questão das multas, a questão hoje também célere, quando disse não mais se é feito nos hotéis, como fazia-se nas salas esfumaçadas, até fez-me lembrar que um dos grandes momentos, desde lá da década de 60, 50, 70, hoje, com essa rapidez, onde um simples toque ou um dedilhar já faz com que o universo é tão globalizado que assim o forma. Como foi dito anteriormente, não? Hoje, uma página que pode ser aberta no exterior, sendo acessada mundialmente, aonde foi demonstrado que o tempo tornou-se tão próximo, tão curto, tão célere, faz com que este momento traga-nos à memória a necessidade da inovação, e a inovação ela não tem mais aquele cabedal de tempo, porque o tempo são minutos, são às vezes até microsegundos, como o caso agora, nós estamos nesse diálogo, nesse debate, assim, ou nessa explanação, quantas ideias, quantos conhecimentos foram aqui elencados e assim disponibilizados. E como o caso, o que nós teríamos que fazê-lo, e temos pessoas aqui, hoje nós não temos aparentemente de nenhum âmbito internacional hoje aqui, mas nós estamos com pessoas de diversos estados, não, excetuando o norte, que não esteve presente, mas as demais regiões aqui estão presentes. Então, observe, se fosse presencial, nós não teríamos todo esse cabedal de presença, até mesmo da doutora que vem de Brasília para cá, né, no Centro-Oeste. E o que nós podemos ver que como tornou-se tão fácil, tão aprazível estarmos juntos. Quer dizer, aquilo que o www estava propondo, hoje nós estamos assim, visível, atuante, presente. Então, doutora Fernanda, também muito lhe agradecemos, temos conhecimento da sua agenda, ainda mais com o cargo que a doutora ocupa desde 2012, corrigindo, e assim trouxe-nos de uma forma leve, e voltando ao que aqui disseram, eu não compreendia isso, e de uma forma tão clara, tão perfeita, foi perfeitamente muito didático, né? Então, quer dizer, aquele que um dia sentiu um peso do conhecimento, hoje trouxe uma luz de uma forma tão suave, tão precisa, em pouco tempo. Então, quer dizer, dessa forma, doutora, eu recebi aqui muitos elogios, comentários de quanto foi precioso esse momento, e hoje eu não recebi nenhuma pergunta, nem mesmo no meu celular, nem mesmo aqui no nosso chat, ou, como alguns dizem, nosso chat. Quanto aos agradecimentos... olha aqui, doutor Leonardo, Norte se faz presente, sim, ainda que como ouvinte. Grata pelo... Obrigada, doutor Leonardo, por chamar a atenção, e eu lhe peço que me perdoe. Me perdoe mesmo. O pedido de perdão parte da minha pessoa, porque eu não havia notado a ordem do seu chamado. Gratidão mesmo. Olha, está vendo? Estamos com todo o Brasil aqui presente. Temos aqui os sindicatos, temos aqui juristas, temos aqui associados, professores, escritores, pessoas que eu não sei qual seria o desenvolvimento, mas está aqui desde o início e até fez explanações lindas aqui. Gostaria de citar que todo o evento que aqui está presente, ele foi gravado, como já foi anunciado desde o início, e ele subirá à plataforma. Eu não sei se a Cíntia está presente. Cíntia, você está presente, por favor? Temos, por gentileza, ok?
quanto tempo nós teremos para que esse momento dessa palestra suba às plataformas? Por favor. Olha, eu acredito que até segunda-feira eu devo colocar no site a matéria sobre a palestra, e aí o Jimmy que sobe no YouTube. Então, eu acredito que o começo da semana que vem já está tudo divulgado. Poderíamos, então, mais ou menos estipular na quarta-feira, isto? Sim, pode ser. Tudo bem, Jimmy? Por favor, você poderia citar, Cíntia, o nosso endereço para que todos possam acessar? Do site? Isso, do site. É www.ciesp.com.br/Jundiaí. Ok. E no YouTube é Ciesp Jundiaí. Só procurar então, por Ciesp Jundiaí que encontra a nossa página lá, nosso canal. Todos esses comentários que aqui estão elucidados, você tem como transmiti-lo ou para o YouTube, alguma coisa? Porque são comentários preciosos que aqui estão presentes. E gostaria de deixar registrado os vários cumprimentos que tem a doutora Juliana, ao doutor Campilongo, a doutora Fernanda, e também a todo o trabalho aqui feito da comissão, porque, como eu já citei anteriormente em outros locais, temos aqui, fácil, é como quem está como âncora num grande jornal. É fácil quem está à tela, normalmente, levar os êxitos. Mas, sinceramente, aqui temos a doutora Adriana, que está presente, a doutora Adriana Roder, que é da nossa casa Fiesp-Ciesp, a Cíntia, Jimmy, Cássia e outros que também fizeram com que este momento pudesse ter esse êxito. Ninguém faz nada sozinho. Eu acho que nem Robinson Crusoe, e até mesmo aquele filme do Náufrago, pode ver que ele teve que organizar uma bola para ter uma companhia. E todo o trabalho, sempre há uma equipe fantástica, pessoas, seres humanos, que transformam o seu momento para que todos nós possamos aqui receber esses convidados brilhantes que se dispuseram de uma forma carinhosa estar aqui apresentando não só o seu conhecimento, como o seu departamento, um órgão tão importante que atravessa o nosso país de uma forma brilhante. Doutora Fernanda, a senhora que... Perdoe-me pela senhora, mas você que é tão jovem, que tem todo esse conhecimento, dedicou-nos esses momentos de fartura, sabe? De, como aqui foi dito, explanação sensacional e de brilhantismo. Nossa gratidão a todos, nossos agradecimentos. Então, cremos que na próxima quarta-feira deste mês ainda, estaremos disponibilizando o que hoje aqui foi apresentado para que muitos assim que queiram rever, porque há informações de suma importância e que nós possamos compreender essa inovação, essa modernidade, que ela não irá ter um retroagir, e sim um avançar. E nós estamos presentes na história dessa inovação. Fazemos parte de tudo isso e daqui para frente muito mais. Gratidão a todos pela tarde que dispuseram estar conosco e aceitar-nos estar na sua tela, seja do seu celular, seja do seu computador. Em nome do Ciesp Jundiaí, em nome da Casa Fiesp, que é a nossa matriz, a nossa grande acolhedora, dentro desse guarda-chuva de amor e carinho e conhecimento, recebam nossa gratidão. Sejam abençoados. E a Deus, que assim nós cremos, e aqueles que creem num Altíssimo, numa força superior, recebam bênção sem medida e que cada vez mais possamos olhar, como aqui também foi transcrito, né? Somos um só nesse contexto, nesse crescimento. Sejam abençoados a você que está no norte, no sul, no leste, oeste, em todas as regiões e até o centro-oeste, recebam nosso carinho e que, assim que todo esse híbrido também volte ao presencial, nós
convidamos para que venham conhecer a nossa casa, Jundiaí, CIESP, a todo e qualquer momento. Ou então, através do nosso site também, que a Cíntia assim fez já o momento. Cíntia, quer responder novamente qual é o nosso site, por favor? Por gentileza. www.ciesp.com.br/Jundiaí. Assim, terminamos esse momento com profunda gratidão. Uma boa tarde a todos e até breve, num evento dessa qualidade e dessa magnitude. Doutora Fernanda, gratidão. Doutora Adriana, doutor Rui Coutinho, doutor Fernando, Cíntia e doutor Bessa, grande amigo também, e aos demais, uma boa tarde. Doutora Rosângela, a senhora que representa o nosso direito digital, uma grande representante que aqui está. E a todos os sindicatos que aqui estão representando, aos doutores, juristas, associados e amigos. Tenha uma tarde linda e maravilhosa. Até breve. Gratidão. Até. Tchau.